Programa Turistando. Oferecimento Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Américas Chocolates Bintu Bar. O chocolate sem culpa. E Gourmet Shop. Para os apaixonados por cozinha. Olá, meus amigos, eu tenho o prazer de abrir a edição deste programa no Egito. Olha só, quantas vezes na vida a gente pode dizer que está tomando café da manhã no Egito, aos pés das pirâmides. É realmente um momento, desculpa aí a falsa modéstia, mas histórico, não é verdade? Fazer parte de tudo isso é encostar literalmente na história. Eu estou ao lado do Cido, que é uma das pessoas que mais entende da história do Egito. Ele é daqui, ele é guia de turismo, ele fala português como ninguém, melhor do que eu, e tem um conhecimento que realmente nos faz gostar ainda mais desta viagem. Ontem nós passamos o dia visitando as pirâmides e também a Esfinge. Quero aproveitar o conhecimento deste homem aqui, olha, que dá duro todo dia para mostrar aos brasileiros os encantos de tudo isso, para compartilhar com vocês então a história, o fascínio das pirâmides. E antes de conversar com ele, olha só um pouquinho das imagens do que fizemos ontem. Um passeio às pirâmides. Cido, em primeiro lugar, as pessoas que chegam aqui, elas ficam fascinadas com esses monumentos, que já estavam aqui quando Jesus era criança, aliás, bem antes de Jesus nascer, na verdade, cerca de 2.600 anos mais ou menos, é isso? Exato. Bom dia aí, assalamu alaikum. Quando Jesus nasceu e veio aqui com a família sagrada, as pirâmides já eram milenares, então você pode imaginar o encanto dessas três pirâmides que a gente aqui tem atrás, datando do século 27 a.C. Por isso os árabes que falam que todo mundo tem medo do tempo, mas o tempo apenas tem medo das pirâmides. Pode imaginar esse valor dessas três pirâmides aqui como única maravilha do mundo antigo, porque as demais já não existem, porque o tempo já pus com elas, mas aqui as pirâmides seguem resistindo, e só Deus sabe que quando vai acabar isso, não? E é um lugar muito mágico, muito recomendável, porque aqui cada pessoa se sente muito pequenina ao lado de cada bloco das pirâmides, de cada século das pirâmides. Então, quando você se acha aqui ao lado dessas maravilhas, o tempo para, e você deseja que o tempo também pare allí e que não vá em nenhuma parte. Realmente dá vontade de ficar ali observando, contemplando. Aliás, Napoleão Bonaparte, quando chegou aqui, ele disse behold, ou seja, ele falou em inglês, né? Não foi, ele falou em francês, não foi assim, mas ele disse algo parecido como do alto da pirâmide, 40 séculos vos contemplam. Olha só, na terra, no tempo dele, não é isso? Ele já ficou ali impressionado com o que viu. Napoleão, imagina a gente. Esse general francês estava muito apaixonado com as pirâmides e foi o primeiro na história em saber a data, a idade dessas três pirâmides. E de feito que quando ele veio aqui com esses estudos que a Comissão de Ciências e Artes fizeram para ele, ele falou para os soldados, desde o alto dessas pirâmides vos contemplam 40 séculos, quando ninguém no mundo sabia a idade certa das pirâmides. Então, Napoleão foi o primeiro que chamou a atenção do mundo inteiro sobre as pirâmides, os monumentos, e daí começou uma nova ciência na história que se chama egiptologia. Antes do século XVIII não existia essa palavra. Não, e com esse esforço dos científicos da expedição de Napoleão, a Pedra Roseta, que se Deus quiser a gente vai ver a sua imitação hoje no Museu do Cairo, foi decifrada e o mundo inteiro já começa a saber o significado dessas imagens, desses pássaros, dessas pessoas com o nome jeroglífico. Então, graças a eles, a gente sabe o que sabemos hoje em dia. Então vamos lá descobrir mais sobre as pirâmides.
Elas foram construídas há cerca de 2.700 anos antes de Cristo, desde o início do Antigo Reinado até perto do período ptolomaico. Os egípcios acreditavam que enterrando o seu rei numa pirâmide, ele se elevaria e se juntaria ao sol, tomando o seu lugar de direito com os deuses. Por estarem alinhadas com a constelação de Órion, muitos acreditam que as pirâmides eram mais que túmulos, e sim portais de conexão com o cosmos e seres extraterrestres. Para se colocar em pé as 3 pirâmides, calcula-se que cerca de 30 mil egípcios trabalharam durante 20 anos. E a cada 3 meses, olha só, havia uma troca de homens. Uma grande parte trabalhava no corte e transporte de bloco de pedras. Porém, não havia somente trabalhadores braçais, mas também arquitetos, médicos, padeiros e cervejeiros, pois se acredita que os homens que ali trabalhavam eram pagos com cerveja e alimentos, apesar das várias polêmicas existentes. Aqui nós temos as pirâmides de Quéops, Khafre e Miquerinos. O avô, o pai, na verdade, o filho e o neto. Agora, lembrando mais uma vez que essa forma piramidal, né, essa curva que ela faz assim, isso tem a ver com o nascimento e o pôr do sol? Exatamente, é muito certo. A gente aprendeu, essa aula que... Eu aprendi com ele, agora posso dar essa de estudioso aqui. Sim, agora fico muito orgulhoso, porque os alunos já aprendem. Então aqui, uma forma piramidal representa essa viagem do sol, desde o nascer do sol, desde o começo, tá? Até chegar ao topo, aí no alto do céu, no meio-dia, e depois começar essa viagem para baixo, até acabar aí no pôr do sol, a última hora da tarde. Por isso que os egípcios antigos moravam na parte oriental do rio e ficavam enterrados junto com o sol, o deus mais importante, na parte ocidental, no oeste. Então, essa viagem, começo, topo, morte e desaparição. Para cada dia, de novo, começar essa viagem que nunca para, tá? Começo, topo e desaparição. Agora, se os faraós tiveram seus túmulos saqueados e os seus corpos também foram roubados, transformados em atração turística, e não se eternizaram na viagem que eles sonhavam, de uma maneira ou outra, os faraós se eternizaram sim, pelas construções das pirâmides e de seus feitos aqui no Egito. Mas não só os faraós, os arquitetos, né, merecem aqui uma atenção especial por terem conseguido chegar a essa montanha inabalável que é uma pirâmide e que tem sim suas engenharias mais intrínsecas e que nos permite inclusive entrar numa pirâmide como essa e visitar como nós fizemos. Nós entramos ontem na pirâmide, foi de Quéops, não foi de Khafre? Filho. Sim, a galera entrou ontem na pirâmide mediana do filho Khafre, filho de Quéops, tá? Gente, eu estou ofegante aqui, realmente é difícil de caminhar, difícil de respirar. Eu estou dentro da pirâmide. Olha, o que eu fui inventar, viu? Enfim, vamos lá. O que nós fomos inventar, meu amigo? Incrível. Jonathan, o que você está achando? Eu estou achando muito legal a experiência e incrível o local, né? Muito lindo. Indiana Jones, pô. Indiana Jones hoje, hein? Vamos lá. Acho que merece mencionar esse honor, essa homenagem ao arquiteto da Grande Pirâmide que se chamava Hemi I. Então, esse arquiteto que aqui deu imortalidade para o faraó dele, Quéops, até o dia do juízo final. A gente vai estar falando dessas maravilhas e lembrando faraó e arquiteto. E é claro que nós visitamos também a famosa Esfinge. Este foi considerado o maior monumento do mundo, que tem o rosto do faraó num corpo de leão, mostrando a força, a grandeza, a imponência política dele também para todo o Egito.
a Esfinge e seus mistérios. Recentemente descobriram até passagens secretas, câmaras secretas na Esfinge. A gente nunca sabe onde a história do Egito nos levará. Por isso que é tão importante visitar, revisitar tudo isso e conhecer mais da natureza, da história do homem, que aqui no Egito teve o seu apogeu, glória, impérios, histórias mil que nos impactam até hoje. Você está assistindo Maratona Egito Antigo com Wesley Sattler, na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Oferecimento Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Américas Chocolates Bean Bar, o chocolate sem culpa. E Gourmet Shop, para os apaixonados por cozinha. Meus amigos da TV Ambiental, a TV que te reconecta inclusive com a história, nesse momento estamos sim em solo histórico. Aqui é o que restou de Mênfis, que foi a grande capital do Egito durante os anos gloriosos, as primeiras 8 dinastias desse grande império. E essa história você confere comigo a partir de agora. Vem comigo. As ruínas dessa antiga capital estão localizadas a 25 quilômetros ao sul do Cairo, na margem oeste do rio Nilo. O local tem mais de 5.000 anos de idade. Restos reais da cidade são mínimos, é verdade, mas ainda hoje possui vários artefatos impressionantes e um conjunto de estátuas que foram descobertas no século passado, que podem ser vistas no Museu Egípcio do Cairo. Edson Rui, nosso comentarista da CBN, nosso grande agente de viagens, o maior nome que nós temos em turismo no Espírito Santo, quiçá no Brasil, vai nos falar agora sobre a importância de Mênfis, começando pelo título dela, a Cidade Branca. Por que, Edson, esse nome? Mênfis é conhecida como a Cidade Branca por causa das construções que aqui a gente tinha. E ela é uma cidade estratégica, daí a importância dela. Aqui o Nilo se abre em forma de delta, os braços se abrem, e a gente tem a divisão entre o Alto e o Baixo Egito, Norte e o Sul. O Alto, nós temos aí aquela região todinha de onde vem as nascentes do Nilo, e o Baixo, ali onde está a divisão do Delta do Nilo. E é uma cidade em que Ramsés II foi a figura ícone, né? Que a gente está vendo aí, as imagens aqui foram encontradas... A grande estátua dele aqui, olha só, essa imagem é Ramsés. Pois é, aqui foram encontradas 2. E nós temos aqui, que vocês estão vendo aí, essa espetacular. E a outra vai ficar no novo museu do Cairo, que é um museu que, segundo os egípcios, estão prometendo o maior museu do mundo. Está prestes a ser inaugurado, é? Está prestes a ser inaugurado e, segundo eles, é o maior museu do mundo em arte egiptóloga, obviamente, né? Mas Mênfis é uma cidade super importante. Aqui nós tínhamos um conjunto super interessante e o templo que aqui a gente tinha, um templo dedicado ao próprio Ramsés, e hoje ela fica ainda mais estratégica porque nós estamos próximos do Cairo, né, na Grande Cairo, mas ela está próximo à cidade necrotério de Saqqara, onde tudo começou nas construções aí das pirâmides, os formatos e para a gente encontrar aquela maravilha que é Gizé. E você que acompanha as histórias bíblicas, que gosta das histórias bíblicas, fique sabendo que o grande José do Egito por aqui passou, por essa cidade, não é? Passou sim, Wesley, e a gente vai mostrar depois mais detalhes desse caminho, não só o caminho que José fez, mas o caminho também de saída que Moisés foi com o povo no Êxodo. Acredita-se que esta foi a cidade mais povoada do mundo até o ano 2250 a.C. Qual é a importância de Mênfis para a história egípcia? Mênfis foi a primeira capital do Egito e durante as primeiras 8 dinastias foi essa capital de todo o Egito unido. Mesmo quando não era capital, sempre foi um centro religioso, político, cultural muito importante. Por essa razão, esse jovem Alexandre o Grande escolheu aqui para ser nomeado, coroado como faraó do Egito.
pai dos nossos deuses. A famosa pedra Roseta foi escrita aqui e depois mandada para Roseta, perto de Alexandria, tá? Então, isso reflete a importância dessa cidade, desse centro Mênfis. Duas palavras que significam cidade, lugar estável e lindo, bonito. Esse é o nome da cidade de Mênfis. Vamos ficando por aqui. Esta foi apenas uma das paradas de nossa expedição ao Egito. Você está assistindo Maratona Egito Antigo com Wesley Sattler, na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Oferecimento Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Américas Chocolates Bean to Bar, o chocolate sem culpa. E Gourmet Shop, para os apaixonados por cozinha. Olá, meus amigos da TV Ambiental, apertem os cintos. Que tal uma viagem ao Egito? Passear pelas pirâmides, conhecer a história desses monumentos que nos povoam a imaginação desde a infância. E mais, ver de perto a enigmática esfinge e até aprender como os antigos egípcios faziam os papiros que serviram para documentar tantos fatos da história do homem desde os tempos mais remotos, não é verdade? O brasileiro descobriu o Egito, essa é a verdade. E para começar o nosso passeio, vamos em grande estilo. Vamos mostrar esse hotel, o Mena House, aos pés das pirâmides. Agora vocês imaginam o que é tomar café da manhã literalmente aos pés das pirâmides. Nós estamos em um dos hotéis mais bonitos e mais emblemáticos do Egito, porque isso aqui, se não me engano, Edinho, já foi até um palácio, já foi até palco de apresentações de Frank Sinatra, Charlie Chaplin já esteve aqui. O Mena House é realmente the place to be no Egito, né? Exatamente, Wesley. O Mena House ele nasceu como uma casa, um palácio de caça do último rei do Egito, o rei Farouk. Depois ele passou por vários períodos. Assim que acabou a realeza, ele virou hospital, bom, enfim, e chegou até onde nós estamos hoje, que é o hotel. O hotel era só o hotel Mena House. Esse hotel ele era utilizado, como a gente falou, pelos reis, depois dos presidentes. Anwar Sadat, por exemplo, fazia grandes convenções, ele adorava fazer as convenções dele, trazer os presidentes de outros países para esse hotel. Depois ele foi incorporado por uma cadeia americana, pela rede Marriott, e hoje ele é um dos hotéis que mais a gente tem solicitação. Por quê? Aquilo que você falou, ele está aos pés da pirâmide. Nós estamos em Giza, toda essa área é a área onde temos aí as pirâmides, a esfinge, e ele está realmente de cara para o gol, viu, meu amigo? Uma viagem ao Egito pode começar ou terminar pelo Cairo, onde gravamos essa entrevista, mas um cruzeiro pelo Rio Nilo agrega e muito a qualquer expedição ao Egito. Templos maravilhosos e verdadeiras aulas de história nos aguardam em cada parada. Um passeio pelo Vale dos Reis, ou melhor, sobre o Vale dos Reis, a bordo de um balão, também é algo para ficar na memória e, claro, no coração para sempre. Isso sem falar no transparente Mar Vermelho. O Mar Vermelho, o famoso mar que Moisés viu partir ao meio para o povo de Deus passar. Sim, o brasileiro quer ver tudo isso de perto, de pertinho. Os brasileiros estão redescobrindo o Egito, não é isso, Edinho? É verdade, o Egito ele foi um dos primeiros países a reabrirem após a pandemia, e isso fez com que a gente tivesse um grande afluxo de turistas para o destino. Já era um grande destino, as pessoas que buscavam história, um destino exótico, como você falou, mas também no período logo pandemia, a gente teve um dos poucos destinos, poucas opções, principalmente para o brasileiro, como destino aberto. E isso fez com que o afluxo de pessoas fosse gigantesco. Hoje, ele é o segundo destino nosso em venda. O Egito sempre foi um grande destino, mas não chegava a esse patamar, né? top 5, vai assim. Hoje ele está como
nosso segundo destino em venda para turistas brasileiros. E isso só vem crescendo, continua num movimento ascendente. É bom relatar também que nós tínhamos basicamente um ingresso de turistas pela cidade do Cairo, que é a capital, mas hoje nós temos mais 2 aeroportos, que é o de Sharm el-Sheikh e de Hurghada, mais 3, e Luxor. E aí faz com que a gente tenha voos internacionais para esses aeroportos com a entrada de brasileiros também. Falou Edson Rui, autoridade máxima do turismo, não só no Espírito Santo, mas também no Brasil. Edson também é comentarista da CBN. Ele é casado com a maravilhosa, exuberante, a rainha do Nilo, Ivana Rui, que é uma companheira de viagem e uma guia e uma diretora de grupos maravilhosos. A Ivana está aqui com mais de 50 pessoas, gente, não é verdade? A maioria é capixaba. Então nós temos aqui o prazer de viajar com esse casal, que é realmente um marco do turismo nacional. Ficamos por aqui e voltamos em outra ocasião com mais sobre o Egito e Faraó. Você está assistindo Maratona Egito Antigo com Wesley Sattler, na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Oferecimento Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Américas Chocolates Bean Bar, o chocolate sem culpa. E Gourmet Shop, para os apaixonados por cozinha. E agora o nosso convite é para que você conheça junto comigo este local especial, histórico, enigmático, mágico, que é a Necrópole de Saqqara. Aqui estão os túmulos, os locais onde os dignatários do faraó eram enterrados. E até alguns faraós também. Agora o mais interessante é que as pirâmides experimentais, aquelas que eram feitas de maneira ainda a achar o modo ideal das pirâmides que temos hoje em dia ainda em pé, aconteceram aqui, como por exemplo essa que está atrás de mim, que é a pirâmide escalonada. Então agora o meu convite para você é que venha comigo a Saqqara. Saqqara foi a necrópole mais importante de Mênfis, desde a primeira dinastia até a época cristã. Está situada a oeste da antiga capital e ao sul do Cairo. Em Saqqara está a pirâmide escalonada, considerada a primeira pirâmide do mundo, e a estrutura de pedra de grande proporção mais antiga. O nome Saqqara deriva de Sokar, nome de um deus da mitologia egípcia considerado como protetor da necrópole e que, junto com o deus Ptah e o deus Nefertum, formavam a tríade de Mênfis. Há também quem procure relacionar este nome com o de uma velha tribo que ali viveu no passado, os Beni Sokar. E viajando conosco, um colega de profissão, o Vinícius, jornalista apaixonado por egiptologia. Então, Vinícius, se eu bem entendi aqui, essas pirâmides são as experimentais, são as primeiras pirâmides que chegaram, né, a dar o formato ideal para aquelas que nós temos em pé e lá maravilhosas em Gizé. É como se fosse o rascunho, né, Wesley? Isso aqui é como se fosse o rascunho da pirâmide. Eles começaram construindo isso aqui. Imhotep foi o arquiteto que projetou esse formato piramidal pela primeira vez. E essa fase experimental eles conseguiram ir mexendo nos ângulos, na angulação da pirâmide, até conseguir o triângulo perfeito, com que a base não se desmoronasse. Né? Peraí, mas Imhotep não é aquele cara do filme da pirâmide? Da múmia? Da múmia, aquela múmia horrorosa? Imhotep, mas... Peraí, deixa eu mostrar. É esse aí, ó. He will regenerate and no longer be the undead. É esse aí mesmo, só que esse aí só que não, né? Só que não. Essa é uma versão hollywoodiana de Imhotep, né? Aí mostra Imhotep como uma múmia, como o próprio faraó, mas Imhotep, na verdade, foi o arquiteto que
que projetou esse primeiro formato de pirâmide. Neste enorme sítio arqueológico encontramos os locais de descanso da nobreza, que não poupava recursos. Esses ministros, esses arquitetos, médicos, que acompanhavam o faraó na vida e na morte, tá? Vivendo bem, tá? Aproveitando as dádivas, as oferendas, regalos, presentes dele, e também após a morte já ter garantido um lugar para ficar enterrado aqui. A pouca distância do faraó. Por exemplo, aqui ficou enterrado o faraó Teti, com T-T-I, da sexta dinastia, século 24 a.C. E fica aqui os homens da confiança dele. A gente passou por uma tumba, um túmulo ali, Mereruca, um ministro. A gente vai entrar aqui, Ka-Gemni, outro ministro e genro do faraó. Olha aqui que pouca distância tem entre o túmulo do ministro e o do faraó. Você acha que um plebeu poderia sonhar com isso? Não. Ficar enterrado aqui a essa pouca distância? Nem sonhar, tá? A importância deste lugar é as cenas da vida cotidiana. O passeio no interior das tumbas, ou melhor, dos apartamentos funerários destes nobres egípcios, nos mostram detalhes do dia a dia deles, entalhados nas paredes, algumas pinturas e, gente, alguns bem curiosos, hein? E aqui é a prova de que os egípcios inventaram o foie gras e não foram os franceses. Tá aqui, vendo aqui os egípcios alimentando à força os patos deles, as cegonhas, pombos. Estão aqui para uma festa, preparar aqui esse bicho 2, 3 meses antes. A gente tem já para um convite, uma festa. Você está assistindo Maratona Egito Antigo com Wesley Sattler, na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Oferecimento Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Américas Chocolates Bint Bar, o chocolate sem culpa. E Gourmet Shop, para os apaixonados por cozinha. E o nosso passeio de hoje em busca dos mistérios do Antigo Egito começa aqui, nas águas represadas de Assuã. Nesse barquinho gostoso que parece uma produção de filme de época, a gente começa a sentir o gostinho da aventura, da descoberta, do fascínio desse pedaço do mundo tão especial para a história humana. Nosso destino? O templo de Philae, dedicado a Ísis, a deusa do amor. Enfim, chegamos ao templo da poderosa Ísis. Alguns de vocês lembram do seriado norte-americano que tinha a Ísis como personagem. Mas quem é essa personagem? Quem é essa deusa que os egípcios e romanos adoravam com tanto fervor? Vou perguntar ao nosso guia, que é especializado no assunto, que é o Cido, que está nos mostrando todos esses mistérios, desvendando esses mistérios com a gente. Enfim, Ísis, a importância dela para os egípcios. Bom dia. Ísis pertence a uma trinidade egípcia muito famosa, que inclui o deus Osíris, Ísis e o filho Horus, 3 deuses poderosos no Egito Antigo. Ela era deusa da maternidade, magia, amor, sacrifício pelo marido, tal todo positivo, que inspirava amor do povo egípcio. E aconteceu o mesmo quando os gregos e romanos vieram ao Egito mais tarde.
que ficaram apaixonados por ela, até o ponto de fazer templos para ela na Grécia. Este templo onde nós estamos agora, que é o templo de Philae, é esse nome? Exato, sim. Ok. Este é um templo que foi removido do local original. Isso. Ele estava numa outra ilha, e por que ele teve que ser movido para cá? Olha aqui. Mostra aí esse lugar original do templo, uma ilha mais baixa de nível, que por conta da antiga barragem de Aswan, estaria lá. O templo ficava alagado com água uns metros, 3, 4 meses cada ano. Então, foi um dano que o templo recebia cada ano. Por isso, tiveram que cercar o templo, tirar água e barro e cortar cada bloco, dando uma numeração, trazendo aqui os blocos para depois, com tranquilidade, montar, armar esse enorme templo. E assim se preserva a história que não é só do Egito, mas a história mundial. O templo de Philae tem uma grande importância para os egípcios, já que, segundo a lenda, quando o rei Osíris foi assassinado por seu irmão, o qual espalhou partes do seu corpo por todo o país, a sua esposa Ísis as pegou e se refugiou na ilha de Philae para reconstruí-lo. E ainda voltando a Ísis, que tipo de cultos ou rituais eram praticados aqui? Os egípcios praticavam rituais humanos? Sacrifício humano? Não. Nunca? Nunca. Okay. Nunca tem cenas desse jeito. Não, mas os rituais eram incenso, água benta, oferendas, orações, procissões. A gente mostrou ali uma procissão, tá? Os sacerdotes colocariam a imagem, a estátua da Ísis dentro da barca dela e levariam as costas para passear pelo povo, tá? Para a galera ver a deusa deles, tá? Adorar, deixar oferendas, flores, tá? E também visitar outras cidades, essa procissão fluvial. E a gente percebe ainda que muitas pessoas consideram a Ísis uma divindade. Nós temos agora imagens que mostram um momento aqui de uma espécie de reverência, culto ou transe aqui de alguns turistas em busca dos poderes de Ísis. Isso é comum aqui nas suas viagens, nas suas visitas aqui a este templo? A verdade é que em vários templos existe esse fenômeno de um culto, uma reza, tá? Com alguns rituais para ter essa energia da deusa ou de Deus aqui nas pirâmides, nas famosas pirâmides, entrar na pirâmide de Quéops, por exemplo, para tirar essa energia. Então, é muito comum aqui no Egito esse tipo de culto. O egípcio, sendo muçulmano ou cristão ortodoxo ou até católico, tem essa dobra moralidade. Ele se sente muito religioso, mas também muito orgulhoso do seu passado. Então, ao mesmo tempo, sem acreditar nesses deuses, mas tem um tipo de orgulho por essas obras, essas maravilhas que são motivo de orgulho, mesmo sem acreditar nesses deuses. Esse é um local que mexe com a imaginação, sem dúvidas. Ainda mais quando ficamos sabendo que a última faraó do Egito, a emblemática Cleópatra, vinha aqui prestar suas homenagens à deusa Ísis. Essa foi nossa visita ao templo da poderosa Ísis, da deusa do amor, da maternidade, da devoção ao marido. Ficamos por aqui. TV Ambiental, a TV que te reconecta com a história mundial. Você está assistindo Maratona Egito Antigo com Wesley Sattler, na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Oferecimento Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Américas Chocolates Bean to Bar, o chocolate sem culpa. E Gourmet Shop, para os apaixonados por cozinha.
Olá, meus amigos, fatalmente vocês já ouviram a expressão esse é o cara. Pois bem, esse aqui atrás é o cara. Ali você vê 4 estátuas de ninguém mais, ninguém menos do que o faraó Ramsés II, um homem que reinou por mais de 60 anos, que teve mais de 100 mulheres e teve uma favorita, que foi a Nefertari. E ele fez para a sua esposa e para si próprio 2 templos aqui em Abu Simbel. Eu quero mostrar para vocês um pouco desse templo, que foi até transportado anos depois para que as águas da represa Assuan não o tragassem. Então tudo isso que vocês viram aqui estava ali. Mas graças à engenharia humana conseguiram salvar o templo e aqui está ele para contar a sua história. E vamos a ela. A arte sempre nos ajuda a contar a história da humanidade. E aqui, escavados na rocha, estão os templos de Abu Simbel. O maior deles é dedicado a Ramsés. Possui 33 metros de altura, 38 metros de largura e na sua fachada existem 4 grandes estátuas de 20 metros de altura que representam o próprio Ramsés. Na parte interna, existem 8 grandes pilastras no formato do deus Osíris. Outro ponto que chama atenção em seu interior são os painéis com as imagens da vida de Ramsés. Ao lado desse grande templo está um menor, o templo dedicado à sua esposa Nefertari, que ganhou estátuas de tamanho igual ao do marido faraó, o que era incomum para a época. Eis aí uma forte demonstração do amor de Ramsés por ela. Esse templo é consagrado a Hathor, a deusa que representa o amor, a beleza, a música, a dança, a felicidade e a maternidade. No começo da matéria, eu falei que Ramsés era o cara. E eu não exagerei em nada. Esse era o faraó dos faraós, não é isso, Edson? Ele sempre queria conquistar mais uma terra. Esse templo foi construído, além de demonstrar o amor pela amada dele, foi para demonstrar, marcar território. Porque essa é uma área em que nós temos o povo núbio. O povo núbio hoje, ele não tem um estado, não tem um país, ele está dividido aí entre o Egito e o Sudão, mas era o povo mais antigo da África. E existia sempre houve uma rivalidade entre os egípcios e os núbios. E o faraó Ramsés conquistou este território dos núbios e aqui construiu um templo para marcar o poderio e a autoridade dele. Mas só lembrando que ele não só conquistou o território dos núbios, ele conquistou o coração de uma núbia. Nefertari era núbia, então 1000 razões para ter aqui um templo à sua esposa, não é isso? Mais do que nunca, né? Marcou autoridade em 2 sentidos. E você a paixão. Já construiu um templo em homenagem a Dona Ivana? Não, meu coração é o templo dela. Oh, saiu bem, hein? Mas toda essa beleza ficava em outro local. Um esforço e tanto do governo egípcio e da Unesco, com colaboração inclusive financeira de vários países, foi necessário para salvar esse tesouro das águas. Qual foi a cronologia correta dessa operação? Tudo começou com a construção da barragem de Assuan, desde o ano 1960 até os 70, porque à medida que a construção avançava, essa parte do Nilo ficava alagada, o nível do Nilo subia, então era um perigo aqui deixar os templos alagados na água. Então tiveram que fazer uma operação de salvamento, de resgate, cercando tudo e cortando pedra por pedra, tá? E trasladando aqui, numerando os blocos e com calma voltar a armar esses 2 templos longe do alcance de água e que aí a salvo de água. O sentimento de mistério, magia e fascinação nos encanta de tal forma que posamos para as selfies mais exóticas. Afinal, somos turistas apaixonados pelo Egito. Essa imagem, com a chave da vida, é um must-have. Ninguém resiste. Mas o meu amigo jornalista Vinícius Batista, sem dúvida, era o mais encantado e fez uma linda homenagem à sua mãe. Vou deixar uma pedra aqui nesse altar, porque eu quero voltar aqui com a minha mãe. Porque foi ela que me ensinou a gostar de história e eu só consigo pensar nela aqui. Então a próxima vez vai ser com a dona Miriam. Isso aí, Vinícius. Viva os professores!
essa turma maravilhosa que nos mostrou o Egito ainda nos livros. E aproveitando a pegada histórica, por que será que aqui foi dado o nome de Abu Simbel? São duas palavras em árabe. Abu é pai, Simbel é o nome do menino que ajudava aqui os italianos que tiravam a areia por cima do templo. Então ficou esse povoado como o pai de Simbel, Abu Simbel. Gostaram? Vocês conferem mais sobre nossa expedição ao Egito e as edições anteriores a essa no YouTube, no canal da TV Ambiental. Aproveitem e se inscrevam lá, para mais novidades. Abraços e até a próxima TV Ambiental, a TV que te reconecta. Você está assistindo Maratona Egito Antigo com Wesley Sattler, na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Oferecimento Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Américas Chocolates Bint Bar, o chocolate sem culpa. E Gourmet Shop, para os apaixonados por cozinha. E a gente começa esse passeio pelo rio Nilo, no clima dos grandes romances de Agatha Christie. Todos em um local exótico, em busca dos mistérios da humanidade, navegando sobre este icônico rio. Chique demais, não é? O navio vai tranquilo e sereno nesse rio que nasce no interior do continente africano. Seu curso é o maior do mundo, correndo no sentido sul-norte. Esse sentido, aliás, deu base ao desenvolvimento de sociedades antigas, como a egípcia. Grande parte dela se instalava na margem direita do rio, a leste, pois é onde o sol nasce. Para os egípcios, os deuses da sua mitologia usavam o Nilo como transporte e também local onde o sol nasce seria o mais propício para a vida. Nossa parada agora é no templo de Kom-Ombo. Localizado a 47 quilômetros de Assuã e aproximadamente 160 quilômetros de Luxor, o templo de Kom-Ombo é o único em todo o Egito. A sua singularidade reside no fato de ser o único templo duplo. Ele é dedicado a 2 deuses. Cada lado do templo de Kom-Ombo está dedicado a uma divindade diferente. O lado oeste do templo é dedicado ao deus Falcão Horus, deus do céu, protetor dos reis. Já o lado leste é dedicado ao deus Crocodilo Sobek, deus do Nilo, da fertilidade e criador do mundo. Voltamos ao nosso navio, que com todo o conforto nos levou a navegar em direção a mais um grande templo do Egito, o Templo de Édifo. Conhecido como Templo de Horus, deus protetor das famílias e dos faraós, ele é considerado também como o Senhor dos Ventos. Nas paredes do templo, diversas cenas gravadas para contar o mito da contenda entre Horus e o seu tio Sete. No final do templo, a sala chamada de Sanctus Sanctorium é um local com pouquíssima iluminação e que apenas os sacerdotes podiam adentrar. Nesse espaço era depositado o tabernáculo, parecido com uma capela, onde era posta também a estátua de Horus. Os templos egípcios são importantes e fundamentais para a compreensão entre o espaço sagrado e o profano,
como, do mesmo modo, para entender a sua relevância para a legitimidade do faraó, do poder faraônico. E por hoje é só. Continuamos agora a navegação sobre o rio Nilo com destino aos templos de Luxor. Você confere tudo isso e muito mais aqui na sua TV Ambiental e também no nosso canal no YouTube. Beijos e até a próxima aventura no Egito. Você está assistindo Maratona Egito Antigo com Wesley Sattler, na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Oferecimento Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Américas Chocolates Bean Bar, o chocolate sem culpa. E Gourmet Shop, para os apaixonados por cozinha. Entre colunas, corredores e pedras, fico mais uma vez a imaginar o que se passou nesse lugar ao longo dos milênios, desde sua fundação. Estamos em Luxor, no maravilhoso templo de Karnak. Logo na entrada, vemos a famosa Avenida das Esfinges, 40 cabeças de carneiro perfiladas. Anteriormente, ela se estendia até o Nilo. Karnak foi construído por vários faraós entre os anos 2200 e 360 a.C. Nessa seleta turma de mandatários, uma mulher, a lendária faraó Hatshepsut. Em sua homenagem, vemos em Karnak o maior obelisco do Egito, com 27 metros de altura. E aqui no templo de Karnak, que demorou cerca de 2000 anos para ser construído, nós temos um encontro e tanto, possivelmente, um encontro e tanto. Vinícius, que encontro é esse? É com esse faraó que está aqui atrás? Quem foi esse faraó e qual a importância dele para a nossa história, para a nossa humanidade? Olha, Wesley, esse templo, primeiro que é um templo incrível, né? Vários faraós passaram por aqui, levou 2000 anos para ficar pronto. E aqui atrás da gente, a gente vê 4 estátuas de Tutmoses III. Existe uma conversa, uma divergência entre alguns historiadores que acreditam, muitos acreditam que Tutmoses III foi o faraó do Êxodo. Ah, não, foi o faraó que perseguiu Moisés. Perseguiu os hebreus, perseguiu Moisés, que enfrentou as 10 pragas de Deus, segundo o livro do Êxodo. Alguns acreditam que foi Ramsés II, outros acreditam que foi o filho de Ramsés, mas há uma linha teológica muito forte, uma linha histórica muito forte, que atribui a Tutmoses III esse fato de ser o faraó do Êxodo. Tutmoses III foi um faraó guerreiro, saiu em 17 expedições aqui do Egito. Eu, particularmente, acredito que foi ele. Olha só, então, possivelmente estamos aqui perto da estátua daquele que sucumbiu quando as águas se fecharam no Mar Vermelho. Eu acredito. Existe um último ponto, Wesley, que foi encontrado, quando encontraram a estola da vitória do rei Meneptah, que foi o filho de Ramsés II, é a primeira vez naquela pedra que aparece o nome Israel como povo. Ou seja, antes Israel, os hebreus eram identificados como fugitivos, mas a primeira vez que eles aparecem como Israel, como um povo, foi numa estola da vitória, uma pedra do filho de Ramsés II. Ou seja, se os hebreus levaram 40 anos fugindo de Ramsés, 40 anos no deserto, até chegar na Terra Santa, fazer aquele monte de luta, não dava tempo para eles serem um povo na época de Ramsés. Então acredita-se que isso foi antes, coisa de 200 anos antes de Ramsés. Mais um indício que pode ter sido Tutmoses III, o faraó do Êxodo. Vinícius, jornalista capixaba e especialista em egiptologia, especialmente Ramsés. Especialista não, curioso. E quem acredita nos mágicos poderes do Egito Antigo busca realizar os seus desejos andando em volta desse escaravelho. A conta é essa: fortuna a cada 3 voltas, matrimônio 5 voltas, felicidade 7 voltas e segredos mais obscuros 8 voltas.
Você está assistindo Maratona Egito Antigo com Wesley Sattler, na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Oferecimento Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Américas Chocolates Bean Bar, o chocolate sem culpa. E Gourmet Shop, para os apaixonados por cozinha. Câmera postos. Ei! Uma aventura? Ei, pastor! Bora! Olá, meus amigos da TV Ambiental, a TV que te conecta. Hoje meu convite, é um barulho especial, que é o barulho do balão sendo inflado para voarmos sobre o Vale dos Reis, aqui no Egito. Tem até um tempo dedicado aí ao faraó Hatshepsut, como é que é o nome dela? Hatshepsut. É alguma coisa que a gente não. Quero mostrar a vocês a alegria que é voar de balão aqui no Egito. Vem com a gente. Tá com medo? Quem tá com medo aqui? Agora passou. Aqui nossa querida Taylor viajando com o seu filho Diogo. O que você está achando dessa experiência, hein? Única, Wesley. Tá maravilhoso. Eu tô um pouquinho ansiosa, um pouquinho com medo, mas tá uma delícia. E o sol já está nascendo sobre o Rio Nilo ali. Olha só que bacana, gente. Isso é pra pouco. Fala pra gente, Edinho, sobre esse sobrevoo no Vale dos Reis. Imperdível, Wesley. E aqui a gente consegue ver não só o Vale dos Reis, Vale das Rainhas, Templo de Hatshepsut, que você mostrou aí. E nós estamos agora pegando aqui o Vale do Nilo. E a gente consegue ver a transição de uma área completamente agricultável e a outra área desértica, que é a área que vocês não estão vendo aí como verde. Nem Ramsés II, em toda a sua glória, viu essa vista aqui que nós estamos vendo aqui do alto. Pois é, Ramsés nasceu antes dos balões, coitadinho, perdeu, viu? O medo já foi embora há muito tempo, quando ele conseguiu subir. Quando o fogo já começou a acender, o medo já foi embora. Isso aqui é um privilégio, a gente está vendo isso tudo, esse nascer do sol, como ele disse, o Vale dos Reis. Eu estou super feliz e eu estou com a melhor companhia que eu poderia estar, que são vocês. Obrigado, aê! Agora, quando ela falou que é o ponto alto da viagem, ela quis dizer isso literalmente, né? É o ponto alto mesmo. Excepcional, e a criação de Deus é tremenda. Quero saber o que o Vinícius está achando desse passeio. Cara, emocionante estar aqui. Impressionante como a gente consegue ver a diferença, né? Onde tem água do Rio Nilo e o deserto. E tá sobrevoando o Vale dos Reis e das Rainhas, né? É muito lindo. É incrível estar aqui, incrível, muito emocionante.
gente, ó. Agora é Land position, pra aterrissar, ó. Todo mundo aqui. Qual foi a sensação? Muito bom, muito melhor a expectativa, muito superior muito. Superou? Superou demais. Amei, fiquei emocionada. É verdade que Sawana foi com medo? Nem um pouco. Nem um pouquinho, Uma né? das melhores experiências da minha vida. Top de linha. Aê, Eu fui no contrapeso. Você viu que na hora que eu desci, o balão tombou. A terra dos faraós. Nós agora estamos pisando em solos sagrados. Isso aqui é o Vale dos Reis. Sobrevoamos tudo isso, maravilhoso. Agora, Edson, muita gente em casa se perguntando: é caro, é barato fazer um passeio de balão como esse? Wesley, não é caro. O passeio de balão está em torno de $120, $130. E o Egito não é caro como destino, viu? É bom as pessoas saberem. O Egito está na hora de você se programar. Se você quer vir com um preço legal, a hora é agora, porque o Egito está reabrindo e os preços estão muito baixos. E tem experiências, gente, que você leva para toda a vida. Já pensou? Sobrevoar o Vale dos Reis de balão? Coisa que vocês viram aí, nem os faraós fizeram. Mas Sua Majestade fez, viu? Ah, desculpa aí, viu? Ah, não, assim é de morto, né? Assim é faraó morto. Faraó vivo é como? Assim, ó. É assim? Aí, ó, faraó. TV Ambiental, a TV que te reconecta até com os faraós. A dança do alívio, gente. Todo mundo conseguiu baixar a língua. Você está assistindo Maratona Egito Antigo com Wesley Sattler, na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Oferecimento Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Américas Chocolates Bean Bar, o chocolate sem culpa. E Gourmet Shop, para os apaixonados por cozinha. Que rufem os tambores! Estamos prestes a conhecer o Vale dos Reis e das Rainhas, na região de Luxor, no mágico Egito. Já no caminho, as estátuas conhecidas como o Colosso de Menon, com 18 metros de altura. Uma delas, aliás, ficou famosa por cantar em determinada hora do dia. Na verdade, um vento que passava entre suas frestas provocava esse efeito. Mas ficou a lenda da estátua que canta. Elas estão ali há cerca de 3.500 anos. Como não tirar uma foto, não é? Daqui a pouco vou mostrar também a maravilha que é o Mar Vermelho. Fiquem ligadinhos aí que já fugiremos dos faraós em direção ao mar. Mas antes, continuando nessa região onde Moisés cresceu, chegamos ao Vale dos Reis. A maquete mostra a dimensão desta necrópole, onde mais de 60 tumbas foram talhadas nas rochas. E por que esses faraós não foram enterrados em pirâmides? Você deve estar se perguntando, não é verdade? Bem, os faraós enterrados em pirâmides pertenciam ao Império Antigo, que durou até 2.500 anos antes de Cristo. Mas com o tempo, elas foram caindo em desuso e o material para construí-las também foi se tornando escasso. Além, é claro, da insegurança em relação aos saqueadores de tumbas, tão visíveis como as pirâmides.
Cerca de um milênio após, já no Império Novo, os faraós das novas dinastias já faziam parte de uma outra cultura, em que o culto maior era ao deus oculto Amon, justificando o modo subterrâneo, enquanto que no Império Antigo era o deus Sol Ra. A montanha nesse vale, em formato de pirâmide, foi a forma perfeita encontrada para agradar ambos os deuses. E algo que me impressionou, confesso, foi o trabalho de escavação e detalhamento das câmaras mortuárias. Pé direito alto, corredores compridos e largos, verdadeiros palacetes subterrâneos. Por fim, chegamos ao templo da famosa faraó Hatshepsut. Também conhecido como o Templo de Deir el-Bahari, o Templo de Hatshepsut foi projetado pelo arquiteto Senimut e dedicado à única mulher que reinou no Egito durante um longo período. Foi construído entre os anos 7º e 21º de seu reinado. Tem uma parte escavada na rocha e outra no exterior, formada por 3 terraços. O templo conserva apenas vestígios da famosa faraó, já que tudo que fazia referência a ela foi destruído após a sua morte por ninguém menos que seu irmão, Tutmoses III. Os primeiros cristãos converteram o templo em um mosteiro, o que provocou danos significativos nas instalações. No entanto, o templo conseguiu manter o seu esplendor até os dias atuais. Deixamos Luxor, a antiga Tebas, em direção ao Mar Vermelho. Num percurso de poucas horas, já estávamos então neste maravilhoso resort em Hurghada, o Sheraton Soma Bay. E vendo de perto essas águas em que Moisés tocou com seu cajado e abriu ao meio para o povo de Deus passar, é impossível não relembrar esse episódio bíblico conversando com Edson Rui. O povo de Deus que estava escravizado no Egito saiu de Tebas, de Luxor, e entrou no deserto. Nós fizemos essa travessia, parte dela em 3 horas, de ônibus, com ar-condicionado, com conforto. E o povo saiu por esse caminho, zigue-zagueando pelo deserto. Anos e anos. 40 anos, e até chegar no Mar Vermelho, que tem esse nome por causa dos corais avermelhados, tá, Wesley? Não é porque as pessoas falam, porque é por causa do sangue dos soldados que morreram. Não, não é. É por causa do coral avermelhado, os corais avermelhados, que ele tem esse nome de Mar Vermelho. Nós estamos numa região que é uma das melhores do mundo para mergulho. A luminosidade chega a mais de 50 metros. Você consegue ver a olhos nus e você consegue, de fato, aproveitar, ver, visualizar peixes. Tem muito banco de corais e a gente consegue contemplar. E a viagem ela termina aqui porque ela é estrategicamente programada para que você tenha toda essa surra de história e toda essa surra de conhecimento pelo Cairo, pela região do Nilo todo, até lá em cima em Abu Simbel, que já é fronteira, já quase com o Sudão. Depois você desce e vem para cá, para o Mar Vermelho, para curtir 3 dias de descanso, relax e aproveitar também um pouquinho do passeio que oferece aqui, que é esse passeio para mergulho de corais. Muito obrigado, Edson Rui. E nós da TV Ambiental gravamos, se eu não me engano, 7 ou 8 programas detalhando um pouco mais as visitas aos templos que você confere aqui no seu canal, que é o quê? A TV que te reconecta, inclusive, com a história. Programa Turistando. Oferecimento Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Américas Chocolates Bint Bar. O chocolate sem culpa. E Gourmet Shop. Para os apaixonados por cozinha.